Oi, pessoal, boa noite. Bom, para quem está chegando agora, eu sou a Aline Assis, sou engenheira de alimentos, trabalho com rotulagem de alimentos e tenho aqui esse perfil para a gente falar sobre o assunto. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os maiores erros que eu consigo identificar nos rótulos, alguns erros que são comuns, infelizmente, mas que não deixam de estarem errados, né? Eu quero saber de vocês que estão aí já comigo, quem trabalha na indústria e se sente totalmente confiante para elaborar um rótulo, independente do produto. Eu quero que vocês me falem, vocês acham que sabem tudo, dominam as legislações, sabem onde buscar as informações? Me mandem aí. Quero saber quem trabalha com isso e quem se sente confiante. E aí, no decorrer da live, eu quero ver, quando eu estiver falando dos erros, quem já fez um desses, quem achava que estava certo ou quem nem sabia que existia. Tá bom? Então, eu quero começar por um que parece bobinho, mas que a gente vê de monte e que tá errado, que é falar que amor, carinho, cuidado e tudo mais são ingredientes, né? Quantas vezes a gente não vê essas palavras aí na lista de ingredientes? Ingredientes: chocolate, farinha de trigo, ovo, amor e carinho. Nunca comi amor e carinho, não sabia que era ingrediente. Então pode parecer bobinho, gente, mas é que a legislação é bem específica. Tem que estar escrito lá ingredientes e depois a lista dos seus ingredientes. Se você quer falar que o seu produto é feito com amor, com carinho, com cuidado, tudo bem, mas usa isso de outra forma, né? Não na lista de ingredientes. E outro detalhe é que também precisa usar exatamente as expressões ingredientes ou a abreviação INGR antes da lista de ingredientes. Então, a legislação é bem clara com isso. São essas duas opções. Eu não posso falar, sei lá, feito com apenas 6 ingredientes e aí a lista. Não, isso tá errado, sabe? Não é assim que se faz. E outro erro muito comum também é na tabela nutricional. Eu acho que muitas vezes, não sei se a pessoa que elabora o rótulo acaba não sendo um especialista no assunto ou não é um profissional tão capacitado assim para estar fazendo o que está fazendo. Eu não sei se às vezes fica só na mão do marketing ou se o profissional responsável perdeu a guerra com o marketing, porque às vezes acontece, né? Quem aí trabalha na área e que tá diariamente lutando com o marketing, tentando explicar por que não pode ser daquele jeito, porque tem tudo certinho. Mas enfim, outro item do nosso rótulo que sofre muito com isso também é a tabela nutricional, né? Tem uma forma certinha que deve ser feita. Vai vir aí a nova legislação de rotulagem nutricional e se ela ficar do jeito que tá na consulta pública mesmo, aí que vai ser certinho de verdade, porque lá tem várias especificações de tamanho, espessura de linha e tudo mais, então a gente precisa prestar muita atenção e é obrigatório ter a medida caseira, além da porção, na tabela nutricional. Então é aquela informaçãozinha que vem entre parênteses do lado da porção. Então, vamos supor um suco, tá lá escrito porção de 200 ml e entre parênteses um copo. Isso é a medida caseira, tem que ter e tem uma regra para isso, gente. Eu não coloco lá a medida caseira que eu quiser. Alguns produtos têm essa medida caseira especificada, mas mesmo quando essa medida caseira não está especificada, a legislação trata de algumas opções e você sempre tem que pensar no seu consumidor. Eu costumo dizer que empatia é a palavra da moda, tem gente que já tá até com ranço de tanto que ouve falar,
Mas na hora da gente fazer um rótulo, a gente precisa ter empatia com o consumidor. A gente precisa saber que a gente está fazendo aquilo para quem quer consumir o nosso produto. Então, a regra mãe, a regra número 1 é que o consumidor entenda o rótulo a hora que ele vai pegar o seu produto na mão, a hora que ele está escolhendo o que ele vai comprar. Então, todas as informações precisam ser as mais claras possíveis. Você está vendendo para pessoas de todas as idades, para pessoas de todas as classes sociais, não tem essa diferenciação. Por mais que às vezes o seu produto é bem nichado, nada impede que outra pessoa compre, entendeu? Então a gente precisa ter um pouco de empatia, precisa pensar em tamanho de fonte, precisa pensar se aquela informação tá clara, se qualquer consumidor, ou pelo menos a grande maioria, né, porque a gente também não pode generalizar, mas se todo consumidor vai entender aquilo, então tem que pensar muito bem, porque será que adianta eu colocar minha medida caseira como, sei lá, 3/4 de xícara? Tá, 3/4, esquisito, mas ainda existe, porque tem uma regra pra isso. Mas de xícara, xícara do quê? Xícara de café, xícara de chá. Então, ou até mesmo quando vem lá a porção. Tem produto que você consegue saber qual é a porção dele, mas você compra um pacote desse tamanho e tá escrito que é uma porção. Como assim, uma porção? Então a gente tem que pensar muito nesse lado do consumidor também. Outro erro muito comum é o que eu postei hoje aqui no feed. Inclusive, vocês já viram o post do feed hoje? Vai lá, hein? Quero o seu curtir e o seu comentário. Mas outro erro muito comum é no glúten, gente. Eu não sei, as pessoas ficam querendo inventar demais, mudar demais. Eu sei que todo mundo quer que seu produto se destaque. Desculpa. Todo mundo quer que seu produto se destaque na gôndola, todo mundo quer que chame atenção, todo mundo quer que o consumidor no fim queira comprar o seu produto, mas a gente tem que negociar tudo isso. Tem outras formas de se fazer que não são erradas. A do glúten, por exemplo, eu não consigo entender o porquê que a pessoa não pode escrever não contém glúten. Na hora do contém glúten, ninguém inventa e coloca contém glúten. Mas por que tem que ser 0% glúten, 0 glúten, sem glúten, aqui não tem glúten, livre de glúten? Gente, contém ou não contém, não inventa, sabe? Não sei, se você quer diferenciar um pouco, coloca bem grande. O glúten a advertência de glúten, ela te dá uma liberdade maior, porque ela não define local da embalagem onde tem que estar esse alerta, não define tamanho de fonte, não define se tem que estar em caixa alta, se tem que estar em negrito, não define nada disso. Ela só pede para que todos os alimentos, sem exceção, todos. Aline, mas suco de laranja não tem glúten, claro, nenhum tem. Sim, eu sei, mas todos os alimentos, sem exceção, precisam informar o consumidor se contém ou não contém glúten. Então você quer destacar, coloca gigantão lá, não contém glúten, em vermelho piscante. Tá bom, na real nada te impede de fazer isso, mas escreve não contém glúten. Não dá margem, sabe? É uma legislação tão tranquila de ser seguida, não dá margem para erro. E parece que o que a gente não vê por aí é escrito não contém glúten. É sempre 0, 100 e tal, e tipo, não pode. Na legislação, ela não te dá essa liberdade. Tem outras regulamentações, outras legislações que elas te dão algumas opções. Então, você vai falar, por exemplo, lactose, quando o produto é isento de lactose. Você pode falar isento de lactose, 0 lactose, 0% lactose, não contém lactose. Então, a legislação te dá essa pequena liberdade de escolher qual termo você quer usar. Mas não é o caso do glúten, e eu acho que o que ninguém usa não contém, mas é isso, Cris. O pessoal quer inventar a roda, tá lá escrito, sabe? Não é isso que vai mudar. Não é isso que vai mudar. Isso é uma tecla que eu bato sempre e ninguém me convence das consultorias que eu presto
a usar outra expressão. Essa é uma que eu brigo porque não faz nenhum sentido. E a gente sempre tem que lembrar, no caso do glúten, que isso não é modinha, isso não é pra dieta, não é porque emagrece nem nada. Esse alerta existe e ele é totalmente direcionado à população celíaca. É uma questão de saúde pública. Quem é celíaco precisa ser informado se aquele produto contém ou não contém glúten. E aí a gente entra também no caso da pessoa não quer de jeito nenhum falar que o produto dela tem glúten, porque parece que, meu Deus do céu, ninguém vai comprar. Gente, é saúde pública, por favor, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso. Quem aqui também compra a briga do não contém glúten? Me mandem aí. E aí eu vi passando aqui pelos comentários a palavra traços. Eu acho que para você poder seguir o rotulagem, você tem que saber que a palavra traços não existe em rotulagem. Pessoal, eu acho que eu vou fazer uma campanha. Esqueçam a palavra traços. Traços não existem em rotulagem. Eu sei que é uma linguagem muito comum. Eu sei que no dia a dia da indústria, quando a gente tá falando com alguém, quando a gente tá questionando, sei lá, ficha técnica de fornecedor e tal, a gente acaba perguntando, mas não tem nenhum traço, nossa, mas não ficou nenhum traço. Eu sei que é usual, eu sei. Eu também falava de vez em quando, porque depois que eu comecei a realmente trabalhar com rotulagem, essa palavra sumiu da minha cabeça. Mas não pode. De novo, é o básico que funciona, não inventa, não coloca a palavra, não precisa. Ou contém glúten ou não contém glúten. Não existe contém traços de glúten. Se contém traços de glúten, contém glúten. Não tem nenhuma tolerância, não tem nenhum limite que é aceitável. Se tem traços, então tem. Se tem, contém glúten. É simples, não inventa, não tenta justificar para o seu consumidor, entendeu? É a mesma coisa com alergênicos. Normalmente, quando a gente usa a palavra traços, é para indicar que foi uma contaminação cruzada. É uma tentativa de dizer, pode ter, mas é só um pouquinho, tipo assim, é só um tracinho ali que passou e que a gente não conseguiu evitar. Pessoal, não, de verdade, esquece a palavra traços. É por isso que na legislação de alergênicos a gente tem duas opções. Ou você tem o alergênico, porque ele é um ingrediente da sua formulação, ele é um ingrediente do seu produto. Ou a gente não tem aquele alergênico, e aí no caso a gente não fala nada sobre ele. Porque falar que não tem um alergênico também está errado. Então, aqueles rótulos que querem deixar bem claro para os alérgicos que não tem, e fala não tem ovo, não tem leite, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá, tá errado. E isso não é nenhuma interpretação, isso não é nenhuma coisa que eu acho. Tá escrito na legislação que não pode. Então não façam, gente. Para de dar brecha. Ou então estudem, sejam profissionais que dominam a área que vocês atuam. E isso independe de qual é a sua área na indústria, porque quem está na qualidade pode ser responsável por fazer rótulo, quem está no marketing pode ser responsável por fazer rótulo, quem está na produção pode ser responsável por fazer rótulo. E isso é um diferencial para você, porque às vezes a parte de rótulo da sua empresa tá meio largadona lá, e se você domina essa área, se você sabe o que você está fazendo, você pode chegar em alguém que seja, sei lá, seu superior ou que esteja olhando para isso e falar, cara, eu sei fazer, me dá essa oportunidade, deixa eu fazer, eu sei fazer, eu vou melhorar, eu vou otimizar, a gente vai parar de receber notificação, vai parar de receber multa ou vai parar de ter medo da fiscalização. É uma área, gente, muito importante, a gente lida direto com o consumidor, tem todas as questões de saúde, tem as questões também de induzir o consumidor ao erro ou não, porque a lei mãe, se eu posso dizer assim, da rotulagem é o Código de Defesa do Consumidor.
E no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem sempre razão. Então, o ônus da prova é da indústria. Se o consumidor falar que ele não entendeu, ele não entendeu. E aí, como que você vai provar que ele tinha que ter entendido? Ele não entendeu, ele se sentiu confuso, ele se sentiu induzido ao erro. E pronto. E aí, como que você vai comprovar que você estava certa se você não seguiu o que está escrito na legislação? Então é uma cilada, gente. Corre, tenta fazer tudo o mais certinho possível. Tem que ir atrás da informação correta. Essa questão dos traços, não tem traços escrito na legislação, então não tem um lugar onde você possa usar isso. Ou contém alérgicos, contém outra coisa, sempre o nome do alimento. Não é contém glúten ou não contém glúten, contém proteína do leite, contém não sei o que. É o alimento, é leite, trigo, castanha, nozes, ou seja lá qual for. E aí, ao invés do traços, olha só, você pode substituir traços por pode conter. Pode conter indica que não tem ali na formulação, mas que você não consegue 100% evitar essa contaminação cruzada. Então, é como se você estivesse falando para o alérgico assim, olha, eu não coloquei, mas se você tem alergia, talvez não seja interessante para você consumir esse produto. E fazer o que, gente? Se vocês querem atingir esse nicho dos alérgicos, tentem não usar nenhum desses alimentos que causam alergia. Mas se pode ter uma contaminação cruzada, é muito perigoso você não passar essa informação. A pessoa pode morrer. Tipo assim, um rótulo, se você pensar bem, pode levar à morte, porque você não sabe o grau de alergia que o seu consumidor tem. Então, a gente precisa prestar muita, muita, muita atenção mesmo. E outro erro clássico também é com a rotulagem de lactose. Gente, eu não consigo entender, sabe? Essas legislações mais novas, como a de lactose, a de glúten e tudo mais, elas são super ricas em detalhes do que a gente pode ou não fazer, quando ou não aplicar, quais alimentos estão inclusos na legislação e devem seguir, quais não estão. E, gente, lactose é só para produto que foi modificado para não ter lactose. E assim, tirar o leite do seu bolo e substituir por água não é deixar ele sem lactose. Inclusive, eu uso esse exemplo porque isso foi um caso real que aconteceu comigo. Eu tive uma cliente da consultoria que eu fui fazer o rótulo dela e aí, tipo, fiz lá, tal, mandei pra ela e ela falou assim, não, mas como assim eu não posso usar sem lactose? Esse é todo o negócio do meu produto. E eu falei, olha, desculpa, mas não justifica usar, você não tem nenhum produto lácteo aqui, você não usa, sei lá, leite zero lactose, doce de leite zero lactose, manteiga zero lactose, você não usa nada disso. Ou então usa o comum e adiciona a enzima que vai quebrar essa lactose. Então não justifica o uso dessa... O uso dessa expressão é para produtos que tiveram a quantidade de lactose reduzida através de um processo, e não porque tiraram um ingrediente. E aí, gente, essa briga, ó, e foi. Porque eu explicava pra ela e aí ela me devolvia que tipo, não, mas tem que ser assim, porque senão ninguém mais vai comprar, vão achar que eu coloquei leite. Eu falei, olha, tem outras formas de você falar isso pro seu consumidor. E aí foi. E aí eu só consegui vencer essa batalha porque eu falei tudo que ela tava pondo em risco. Uma fiscalização, uma denúncia de concorrente. E isso é uma multa altíssima, porque ela tinha uma linha bem grande de produtos, e aí todos eles estariam errados. E aí no fim a gente achou algumas outras alternativas para ela tentar não, né? Para ela demonstrar que o produto dela era diferente, para ela demonstrar que era um produto bom, porque realmente era, mas sem usar isso. Então no fim eu ganhei essa batalha, mas é muito difícil. E já aconteceu da pessoa falar, não, eu assumo o risco e eu vou pôr.
E aí eu fico super chateada, porque eu sei que tá errado e eu sei que não é aquela informação que o consumidor merece ter e enfim, né? Deixa eu dar uma lida aqui, gente, no que vocês estão mandando. Então, para você declarar contém lactose, precisa saber a quantidade certinha, porque a gente só fala contém lactose quando tem mais de 100 miligramas por 100 gramas de produto, aqui no caso do queijo. Então, você precisa saber a quantidade de lactose dele certinha e se passar dessa quantidade, precisa sim falar. Sandra, qual é a sua dúvida da lista de ingredientes? Sim, pode, gente, pode conter. A contaminação cruzada de alergênicos, a gente realmente precisa. Não é assim, posso, você tem que. A contaminação cruzada tem que ser avisada. E aí a gente usa o pode conter. Pode conter sempre com o nome do alimento, viu? Gente, não existe pode conter derivado. O pessoal aqui sabe que não pode usar traços. Entrou aqui no rotulagem, a primeira coisa que você tem que aprender é que traços não existem. Esquece traços. Não existe traço, 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 traço. Esquece essa palavra. A medida caseira é um problema mesmo. Zero lactose é correto, mas tem um monte de regrinha ali na legislação. Então você não pode colocar zero pequenininho, lactose gigante, ou então contém pequenininho, lactose gigante. Não pode ficar mascarando. Gente, é por isso que eu falo que o Código de Defesa do Consumidor, ele é a principal legislação que a gente precisa ter em mente. Quando você abre as principais legislações, que é de rotulagem geral, a primeira coisa que você vê sempre é assim: o rótulo não pode ter nada, figura, termo, denominação, nada que possa induzir o consumidor ao erro, ao engano, ao equívoco. De nada, qualidade, quantidade, natureza, procedência, nada, 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 nada. Sabe aquele chocolate que é cacau brasileiro, produzido aqui no Brasil e põe uma bandeira da Bélgica gigante? Vocês acham justos? Vocês acham justo isso? Pensa como consumidor mesmo. Você vai lá e compra um chocolate que talvez seja mais caro, porque você pensa, é da Bélgica, deve ser bom, quero experimentar, deve ser melhor, olha aqui, nananã. Aí alguém chega e te conta e fala, você sabia que esse chocolate é brasileiro, foi feito ali na cidade vizinha? Vocês acham justo? Então é isso que a gente precisa pensar na hora que a gente está desenvolvendo um rótulo. Afinal, todos nós somos consumidores também. Então, gente, Código de Defesa do Consumidor, nunca faça nada que vai induzir o consumidor ao erro, ao engano, ao equívoco, nada. Então, questão da multa. Quando você é um profissional CLT de uma empresa, não é que você não vai ter nenhuma consequência, é claro que você vai, porque você não vai fazer um rótulo errado, gerar uma multa para a empresa que pode ser milionária. Quem assistiu o workshop aqui sabe que existem multas milionárias. E a pessoa vai olhar para você e falar, tudo bem, bonitinha, segue fazendo o seu trabalho, tá bom, tá ótimo. Não vai, então você pode tomar uma advertência, você pode, não sei, ser tirado do projeto, você pode ser demitido. Então sempre tem alguma consequência. Agora, você não vai pagar a multa. A empresa não pode falar, olha, fulana, Sandra, olha, Sandra, você fez esse rótulo aqui, tá errado, a gente tomou uma multa de 500 mil reais, então vai ser descontado do seu salário até você pagar. Isso não pode. Mas se você é consultor, você pode sim ser responsabilizado por essa multa. Aí depende muito do contrato que você faz. Tem alguns contratos que tem cláusula lá que se a empresa for notificada, se a empresa sofrer alguma multa, você pode ser responsabilizado.
Aí depende do acordo de trabalho que foi feito. Olha aqui, uma pergunta muito boa da Amanda sobre os produtos que estão na bandeja. Supermercado tem algumas exceções, tá? Mas via de regra, todo produto que é embalado na ausência do cliente e que é vendido pronto para o consumo do consumidor, pronto para consumo, tem que ter um rótulo. Tem que ter um rótulo. Não são todas as informações que são obrigatórias nesse caso, existem algumas exceções, como por exemplo, carne in natura não precisa ter tabela nutricional. Se eu não me engano, esses presunto, queijo, que às vezes o supermercado corta e deixa ali na bandejinha, não precisa ter alergênicos, porque é difícil fazer o controle e tudo mais. Então, existem algumas exceções. Mas, via de regra, todo produto que está dentro de um saco, dentro de uma embalagem, e você não viu ele sendo colocado ali, porque igual quando a gente chega lá e fala, moço, por favor, 200 gramas de mussarela, aí não precisa. E mesmo assim, eles estão vindo com uma etiquetinha que tem algumas informações, mas não seria necessário. Agora, se eu chego ali, pego na bancada e já tá dentro do rótulo, dentro da embalagem, aí sim precisa de rótulo. Produtos que são feitos no lugar. Então, por exemplo, chego na padaria e tem um bolo que foi feito lá, mas eles estão vendendo ali ele já prontinho. Não precisa necessariamente ter, porque foi feito lá. Então, teoricamente, você pode perguntar para as pessoas as informações que você precisa e elas deveriam, ao menos, saber. Então, existem algumas exceções, mas via de regra, precisa sim. Outra coisa que você me lembrou de falar são produtos artesanais. Gente, produtos artesanais são produtos como qualquer outro. Eles seguem exatamente a mesma legislação. Eles precisam fazer rótulos iguais todos os outros, porque assim, é o que eu tava falando da empatia. Produto artesanal não tem um público só que vai comprar. Não, produtos artesanais são feitos só para essas pessoas. Não. O consumidor que compra um produto ultraprocessado, sei lá, uma lasanha congelada, é o mesmo que compra a lasanha artesanal ali feita. Então, tipo, o mesmo que compra o pão, o mesmo consumidor que entra no mercado e que compra o pão, ia falar a marca, não estão me pagando, brincadeira, que compra um pão de forma fatiado, é o consumidor que dentro do mesmo mercado compra ali o da empresinha menor que fez fermentação natural. Então, tipo assim, não tem diferença. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Produtos artesanais seguem as mesmas legislações. Então, Amanda, carne in natura não precisa de muitas informações. Então, carne in natura não vai ter alergênico, carne in natura não precisa ter tabela nutricional, não vai ter lista de ingredientes, nem nada. Então, assim, você precisa falar que é uma carne e a data de fabricação dela e carimbo do CIF, né? O que me vem na cabeça agora seria isso. Mas você precisa olhar o seu produto. Se você trabalha, no caso, com carnes embandejadas, você precisa devorar o regulamento técnico, gente. Uma coisa importante também, essa de, mas eu não sabia, mas eu não conhecia essa legislação, mas isso e aquilo. Não cola. A legislação é pública. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode ler. Qualquer um é público. Então, assim, o consumidor talvez não vá saber, porque ele não vai atrás. Agora, se você trabalha com isso, você precisa ter na ponta da língua as legislações do seu produto. Pelo menos as principais. Um detalhe ou outro acaba passando, mas assim, não existe formular rótulo sem checar na legislação.
A gente tem muita informação na cabeça, então eu não preciso ficar lendo a legislação de alergênicos toda vez, de lactose toda vez, nem nada, porque eu trabalho diariamente com isso, eu uso diariamente, eu trabalho com 1000 produtos diferentes, porque é uma consultoria. Então eu não fico nichado em uma coisa só. Fora que eu tô aqui sempre fazendo post, tô sempre respondendo os alunos do Vida de Rotulagem, o pessoal da turma manda umas perguntas muito interessantes, recebo pergunta aqui. Então eu tô sempre estudando, querendo ou não. E é assim que tem que ser, nessa área que a gente atua, galera, não dá pra ficar parado, não dá pra achar que sabe tudo. Não dá, não dá. Sempre tem um detalhe ou outro que acaba passando. Então, se você trabalha com carne embandejada, é tipo assim, vai atrás de todas as legislações que regem o seu produto. Vai atrás de todas as legislações que são obrigatórias e vê se o seu produto se encaixa ali. Você tem que saber isso. Tem que saber. Ah, então, Vera. Essa é uma boa também. Acho que quem trabalha com rotulagem conhece as informações nutricionais complementares, tão famosas que todo mundo quer pôr no rótulo. Que é fonte de proteína, rico em fibras, alto teor de ômega 3, zero calorias e tudo mais. Todas essas informações chamam informações nutricionais complementares. Existe uma legislação só para elas hoje em dia. Segundo a consulta pública, vai virar uma legislação só que vai tratar de todos os casos que envolvem rotulagem nutricional, então vai ficar tudo em uma coisa só. Mas, gente, existem requisitos que a gente precisa cumprir, então não é assim, eu acho que esse produto aqui tem bastante proteína, eu vou pôr rico em proteína. Não é assim, tem uma quantidade certa que tem que ter. No caso da proteína, ainda é muito mais complexo. Não complexo, complexo é foda. É muito mais detalhado, porque precisa cumprir um aminograma. Então, assim, você precisa garantir para o seu consumidor a qualidade daquela proteína. Você precisa saber a composição da proteína que você está trabalhando. Você precisa saber qual é o aminograma dela antes de colocar ali no seu rótulo fonte de proteína ou rico em proteína. O que eu vejo de produto que tem 1 grama de proteína por porção e coloca lá rico em proteína, gente, que é isso, sabe? Não dá. Ou então rico em fibra tem meio grama por porção de fibra. Isso é regulamentado, a gente não pode sair usando assim, porque eu acho que meu produto é especial, então eu quero pôr. Não, 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 não. E assim, quem trabalha com rotulagem, que não conhece informação nutricional complementar, nem sei, porque é tipo um conhecimento básico. É tipo, não tem como se trabalhar com rotulagem e não conhecer informação nutricional complementar. É tipo, sei lá, nem sei. Sandra, eu nem sei dimensionar o tamanho do problema que você teria se isso acontecesse. Ela mandou aqui, se o cliente passar mal por causa do alergênico, o rótulo não dava falando aquele alergênico e a pessoa vem a óbito. Pode ser que feche essa empresa. E eu realmente não sei, nesse caso aí, se o profissional que foi responsável pelo rótulo não tem nenhuma responsabilidade. Eu acho que no mínimo ele vai ficar sem emprego. No mínimo, ele vai ser uma pessoa desempregada. Assim, se ele der muita sorte, ele vai ser só uma pessoa desempregada. Mas isso pode fechar facilmente a porta de uma empresa. Facilmente. Isso, Maíra. Aminograma tem alguns aminoácidos que são essenciais e que são eles que determinam se aquela proteína tem uma boa qualidade ou não. Então, na própria legislação de informação nutricional complementar, tem lá esse aminograma que detalha exatamente quais são os aminoácidos, que agora eu não vou lembrar todos, e a quantidade por miligrama de aminoácido que tem que ter em 1 grama daquela proteína que você está usando. Então, isso é para que, além de você cumprir a quantidade de proteína, não seja uma proteína ruim, ela tem que ser uma proteína de composição boa.
Eu vi que a Grace, minha queridíssima aluna da outra turma do Vida de Rotulagem, inclusive quem assistiu o workshop viu ela dando o depoimento dela lá, maravilhosa, perguntou se eu dei a minha opinião na consulta pública aqui da nova rotulagem nutricional e quais foram. Grace, eu dei lá no começo, nas primeiras consultas públicas, antes de chegar nessa final agora, eu participei bastante. Nessa eu confesso que eu não participei da consulta pública. Mas, via de regra, eu gostei muito das mudanças. Eu acho que vai vir para melhorar. Eu acho que quanto mais a gente... Infelizmente, aqui no Brasil, gente, as pessoas só fazem as coisas quando elas são obrigadas. Infelizmente, é assim. Ou quando elas caem na fiscalização. Então, eu acho que quanto mais regra a gente tem na parte de rotulagem, infelizmente é melhor, porque daí a gente consegue padronizar um rótulo, todo mundo faz igual, ninguém tenta passar a perna no consumidor, e de quebra facilita muito o nosso trabalho, porque daí a gente não precisa ficar entrando em contato com o órgão regulamentador para entender o que foi que ele quis dizer ali, para ver se a gente interpretou certo, para não correr o risco de nem ter feito por falta de conhecimento nem nada, mas por ter interpretado de forma diferente. Então, quando dá muita margem assim para interpretação, eu sempre entro em contato com quem é responsável por aquela legislação, seja Anvisa, MAPA, Inmetro, e espero a resposta deles, porque daí eu estou respaldada. E não entro em contato com a Visa municipal, estadual, não. É com a nacional mesmo, é com quem fez aquela legislação. Porque daí eu tô respaldada por eles. E aí ninguém vai vir me falar que tá errado, porque eu tenho aqui o respaldo de quem criou a legislação falando que tá certa. Então, isso aí, inclusive, já foi fator decisivo em vários rótulos que eu tava fazendo, e inclusive em desenvolvimento de produtos que a gente tava pensando. Responsável por rótulos de alimentos de origem animal. Gabriela. Qualquer um que tenha o conhecimento necessário, né? Claro. Que saiba que rótulo do mapa tem que registrar, que saiba tudo isso. Mas qualquer um, não tem uma área... algumas empresas têm áreas específicas para isso, mas via de regra, você, por exemplo, não precisa ser veterinária, você não precisa ser da parte de assuntos regulatórios da empresa, você pode ser da qualidade da produção, você pode ser uma consultora independente, você só precisa ter os conhecimentos necessários para isso. Gente, o grande problema é que, infelizmente, grande parte das pessoas que trabalham com rotulagem não sabem o que elas estão fazendo. As pessoas não se sentem seguras, as pessoas não sabem nem onde buscar informação. Então, assim, é uma área muito negligenciada ainda. E eu vejo, assim, profissionais que estão aí no dia a dia, que estão trabalhando com isso, que me mandam dúvidas aqui, que eu não sei como essa pessoa realmente consegue fazer um rótulo, porque tem coisas que são muito básicas. É óbvio que existem casos onde até o básico fica meio confuso. É óbvio que quando você está começando, você tem muitas dúvidas. Mas assim, gente, precisa correr atrás da informação. Não dá pra gente fazer alguma coisa porque o concorrente fez. Não dá pra gente fazer alguma coisa porque me falaram que é assim. Não, isso se o seu produto for uma exceção. Você tá fazendo porque alguém te falou que é assim que faz e você não sabe de onde veio aquela informação? Não dá, sabe, gente? Como eu disse, as legislações são públicas, as legislações estão aí para quem quiser ler, não tem limite de acesso, você pode acessar ela quantas vezes você quiser durante o seu dia, você pode salvar como PDF, você pode imprimir, colar post-it, fazer anotação, tem que estudar, galera. O pessoal aí que tá trabalhando com rótulo tem que estudar, tem que se dedicar. Coisa não é fácil não, o bicho pega, é muita legislação, é muito detalhe, é muita exceção, é muita regrinha, é muita coisa.
Aí, ó, a Maíra é tecnóloga de alimentos e já registrou a embalagem no mapa e no serviço de inspeção estadual. Então é isso, você precisa ter o conhecimento, ter o conhecimento adequado, fazer um trabalho de excelência, ter confiança no que você faz, se sentir seguro para elaborar um rótulo, é o principal, assim, é o principal. Eu separei aqui, gente, um produto que eu ganhei de uma amiga, justamente por causa do rótulo. Ela falou, olha, eu vi isso aqui, eu peguei pra você, porque, gente, depois que você trabalha com rotulagem, não existe mais passar no mercado, pegar um negócio e ir embora. Tipo, fica ali, ó. Você entra numa bolha, entra num universo paralelo, assim, e começa a analisar tudo que é rótulo que passa na sua frente. E aí as pessoas começam a te dar rótulos de presente pra você, pra você se divertir com eles. Então eu separei um aqui que é tipo... Nem vou mostrar a marca porque não é o intuito. Cris, não sei te dizer, São Paulo é uma cidade gigantesca, tem consultorias, empresas de consultoria muito antigas aqui, que são super renomadas, e tem consultores que estão começando hoje. Eu de fato não sei te dizer, não sei te dizer mesmo uma média. Então, ó, vou mostrar aqui, então, por exemplo, o caso da lista de ingredientes que eu falei, que sempre que eu comento sobre esse erro, as pessoas tendem a achar que é bobo e que ninguém faz. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Olha essa lista de ingredientes aqui, gente. É o que eu falei de amor, carinho, não tá escrito ingredientes antes, nem a abreviação. Aí a pessoa vai fazendo assim. E outra coisa aqui, aproveitando essa mesma tela, é ali, ó. Olha a medida caseira dessa tabela nutricional. Uma porção. Gente, é um pacotão, ó. Aqui é o tamanho da minha mão, o tamanho do pacote. Tem 360 gramas. O que é uma porção? É uma colher? É uma xícara? O que é? Não dá pra ler? Ó, aqui a porção, ó. Enfim. Aí até aqui na frente também, ó, separou o peso e o líquido entre o 360. Tá vendo? Tá escrito peso, aí 360 e líquido. Isso não se faz também. Fica espelhado, claro, né? Mas, bom, deu pra entender, né? Gente, isso não se faz também. É aquele famoso tá inventando e fazendo errado. Qual é a diferença de escrever peso líquido e colocar 360? Ou nem escrever o peso líquido, porque não precisa, não é obrigatório. Mas se vai pôr, faz direito, sabe? Entenda, gente, entendam do que vocês estão fazendo. Entendam, estudem. Sejam bons no que vocês fazem, porque aqui, quando você não é bom no que você faz, fica claro, fica explícito, todo mundo vê, bate o olho e vê. Aqui também, ó, vai ficar espelhado, sei que vocês não vão conseguir ver, mas é só pra ter uma ideia, tá? Tá escrito, ó, sem ovo, sem lactose, sem soja. Aí tá escrito fonte de vitamina B4 e E, e tipo, na informação nutricional não tá falando a quantidade dessas vitaminas. Também não tem essas vitaminas aqui na lista de ingredientes, então não foi adicionado. Fonte de ômega 3, também não tem a quantidade de ômega 3 aqui. Então, ó, aqui para vocês verem onde estão todas essas informações, bem aqui embaixo, ó, sem ovo, sem lactose, fonte disso, daquele outro, não tem nada na tabela nutricional. Então é complicado, a pessoa que desenvolveu esse rótulo aqui claramente não tinha ideia do que ela estava fazendo, claramente. Exatamente, gente. Máurea é um vício, é um caminho sem volta, não existe mais ir no supermercado rapidinho.
Mesmo porque, às vezes, até você tá indo rapidinho ali. Não, vou só pegar uma banana. Pega a banana, só na fila do caixa ali você já começa a ver um monte de coisa, pegar na mão, eu tiro foto pra fazer post. Ah, é um inferno. Tem que ir com calma, com paciência no mercado pra eu poder ler todos os rótulos que eu quero. Não sei seu nome. Nutriconsultora Rê Rodrigues. Complicado. Ainda mais que você é consultora. Depende muito de como foi feito o seu contrato e o seu acordo de trabalho. É muito complicado dizer. Você vai ser responsável por esse rótulo? Você vai responder por ele? Ou o seu acordo de trabalho foi só falar o que tá certo e o que tá errado e o cliente faz o que ele quer? Aí, não sei, é complicado. Aí você precisa ver qual é a sua responsabilidade nisso. Quando a minha responsabilidade é só corrigir ou desenvolver e eu, tipo, não vou ser de fato responsável por aquele rótulo, o cliente só quer as informações e aí eu não vou rever o rótulo dele nem nada, ele faz o que ele quer, ele atende o que ele quer, eu não vou ter responsabilidade nenhuma ali. Agora, se eu vou ter responsabilidade, se eu vou responder por aquele rótulo, o buraco é bem mais embaixo, eu não deixo passar não, porque é o seu nome que tá em jogo. É a sua responsabilidade. E outra, eu não gosto de prestar serviço que a pessoa tá me falando que eu tenho que fazer. Então, ela não precisa de mim, faz o que ela quer, então. Por que ela tá contratando alguém que é especialista, que estudou, que se dedica a isso, se ela quer fazer errado? Faz errado. Sandra, eu confesso que quando eu fiquei sabendo disso, que as pessoas às vezes simplesmente mandam pra gráfica e a gráfica que faz, eu fiquei, tipo assim, em choque. Em choque. Eu, tipo, simplesmente não quis acreditar que isso acontece. Eu excluí isso da minha cabeça. Eu vou fingir que eu nunca fiquei sabendo disso, porque isso não existe. Isso não existe. Jaqueline não gosta de usar programas. Sim, gente, existem profissionais de rotulagem, é simples assim. Eu acho até complicado quando a pessoa tem mais de uma função além de fazer rótulos. Eu sei que existe, que as empresas não infelizmente não tem condições de ficar contratando uma pessoa para fazer cada coisa e às vezes a mesma pessoa acumula várias funções, eu entendo, mas é super complicado. Fazer rótulo exige uma dedicação gigante, exige tempo, exige concentração, exige foco. Você tem que consultar, você tem que estudar, você tem que ir atrás de tudo. Isso demanda um tempo, um conhecimento, um foco que às vezes as pessoas não têm. E eu entendo, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Nossa, Ângelo, não sei te dizer quais são os maiores erros da rotulagem de requeijão cremoso assim, de sopetão. Talvez não colocar que contém lactose, talvez declarar a porção diferente, talvez a pessoa que está fazendo o rótulo, dependendo, né, da empresa, as empresas gigantes, eu acredito que não, mas se for sei lá, um requeijão artesanal, alguma coisa assim, a pessoa nem sabe que existe um regulamento técnico específico para requeijão. Então, vixe, erros diversos em todos os produtos. Olha, tem uma pergunta aqui. Não sei. Pessoal, é isso. Então, eu acho que assim, rotulagem é uma área maravilhosa. Eu amo demais o que eu faço. Eu amo esse assunto. Eu amo falar sobre isso. Colocar a mida e declarar como requeijão é um problema de fato, Grace. É por isso que eu acho que as pessoas não sabem que existe um regulamento técnico específico para isso. Principal erro de rotulagem hoje no mercado, eu chutaria glúten, alergênicos e lactose. Acho que é isso. Porque todo mundo quer falar alguma coisa sobre isso e não sabe como fazer. Inclusive aqui também, é que vocês não vão conseguir ver, mas então eu vou contar. Tá escrito assim, ó. Depois daquela lista de ingredientes maravilhosa que a gente viu, tá assim. Não contém glúten, não contém leite, alérgicos, em minúsculo, e em negrito, 2 pontos. Aí depois, sem maiúsculo, sem nada. Contém fenilalanina, que eu não sabia que era um alergênico.
ponto, contém amêndoas. Pode conter traços de trigo. Então, gente, não, sabe? Essa questão da fenilalanina tem que declarar quando o produto tem aspartame, não é o caso. Se ela acha que tem fenilalanina e ela quiser declarar, não seria assim. Então, enfim, erros diversos sempre. Galera, precisa estudar. Precisa estudar. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente está colocando a nossa empresa em risco por tomar multas milionárias. A gente está colocando o consumidor em risco porque pode passar mal, por não entender, por nada. A gente está colocando a nossa empresa em risco porque o consumidor pode decidir processar a empresa. E quando a gente é consultora, a gente está se colocando em risco, porque você pode ser responsabilizado por isso. Ou então até que você não vá ser responsabilizado na hora. Mas e o seu nome, como fica? E a sua credibilidade no mercado, como fica? Quem que vai te indicar? Como que você vai conseguir novos clientes? Erro atrás de erro, gente, boca a boca é o que mais funciona. Então, assim, se você começa a dar bola fora, bola fora, bola fora, acabou, não vai mais trabalhar com isso, entendeu? E assim, como eu tava falando, eu amo demais isso, eu amo rotulagem de fato, eu descobri, assim, a área da engenharia de alimentos que eu amei, eu sou muito feliz no que eu faço, eu amo ensinar, eu amo falar sobre isso, mas ver rótulos como esse daqui me deixa totalmente chateada. Eu fico, tipo assim, frustrada. Eu fico pensando, cara, a gente tem uma área tão valiosa na mão, sabe? Uma área que tem que ser tão valorizada. E aí as pessoas fazem uma coisa do tipo assim, sabe? Tipo, meu Deus, não deu uma bola dentro, só tem erro nesse rótulo. Tipo, não conseguiu fazer nada certo, nem o conteúdo líquido tá certo. Então, gente, por favor, sabe, vamos valorizar a nossa área, vamos saber do que a gente tá falando, vamos estudar. É claro que dúvida ou outra existe, erros acontecem, é claro, ninguém é máquina aqui. Mas assim, sabe, a gente tem que ter um pouco de dedicação com o que a gente faz. Canso de falar, as legislações são públicas, elas estão aí para quem quiser. Tipo, o mínimo que a gente pode fazer é devorar as legislações. Tem que tê-las impressas, ó. Eu tenho aqui uma pasta com todas as legislações obrigatórias impressas. E aí eu faço, ó, essa aqui que eu peguei é de suplemento, ó. Vou riscando, vou colocando post-it, vou fazendo anotação nas coisas que são importantes pra mim. Gente, é estudo constante, imprimir a legislação. Se você é visual, escreve, sublinha, põe post-it. Se você não é visual, você precisa falar, leia a legislação em voz alta. Eu não sei, mas, gente, é estudo constante, é aperfeiçoamento constante. Todo dia sai uma coisa nova, tem uma consulta pública, tem uma legislação que você nunca viu, você descobre um regulamento técnico que você não sabia que existia. Tem que estudar, não tem pra onde correr, gente. A gente tem que dar o nosso melhor, nós temos que ser profissionais de excelência, sabe? A gente tem que entregar um trabalho com perfeição, a gente tem que se dedicar, a gente precisa saber do que a gente tá falando. Só assim a gente vai conseguir valorizar a nossa área. E só assim, até como consumidor, a gente vai parar de ser lesado. É muito triste saber que muito mais de 60% dos rótulos do mercado estão errados. Eu não sei se a Flávia Mira tá aqui ainda, eu vi ela por aí, mas não sei se ela ainda tá, que ela falou que teve uma época que as pessoas achavam que ela ganhava dinheiro denunciando o rótulo, mas tem que ser assim, porque, poxa, quando que isso vai mudar, sabe? Eu tento fazer o meu trabalho de formiguinha, eu faço workshop, trago informação aqui sempre no Instagram. Todo mundo que me manda mensagem na DM eu respondo, eu ajudo, indico legislação e tal. Claro que isso é o meu trabalho também, então eu cobro por ele, então não é tudo que eu posso ajudar assim pelo Instagram, mesmo porque às vezes eu preciso de muito mais detalhe, preciso saber muito mais do produto e tudo mais. Mas o que eu posso, eu faço, gente. E aí eu peço que vocês façam a parte de vocês também, pra gente começar a levantar a moral dessa nossa área que é tão importante e tão negligenciada, não tem como.
E aí, claro que temos também o Vida de Rotulagem, que está com inscrições abertas, então quem quer pegar o caminho mais curto e quem quer aprender de vez a fazer um rótulo, as inscrições do Vida de Rotulagem estão abertas. Quem tiver interesse em fazer o meu treinamento completo, corre lá, faz a inscrição. Eu sei que tem gente que tá aqui na live agora que já é aluno da nova turma. Gente, obrigada, tô muito feliz que vocês estão lá. E, gente, galera, sério, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que estudar sempre. Essa área é muito maravilhosa, a gente pode fazer coisas muito boas, mas exige um pouco, como todas as outras. Cris, maravilhosa, fez inscrição, ganhou uma das mentorias. Então é isso, gente, era isso que eu queria falar. Tem muito erro aí, a gente não pode ficar passando pano, não pode ficar deixando, a gente tem que correr atrás. Então, por favor, profissionais dessa área, tira um tempinho do seu tempo, estuda, começa a imprimir as legislações ou começa a fazer uma pastinha no seu computador ou no seu celular com as inscrições. Faça uma inscrição com as legislações para ter acesso rápido. Veja qual método funciona melhor para vocês, mas o importante é que a gente comece a entregar trabalhos de excelência e rótulos corretos para o mercado, para a empresa que a gente está prestando serviço e principalmente para o consumidor, porque afinal todos nós somos consumidores, né? Todo mundo aqui come, eu acredito. Então é isso, gente. Quem tem interesse no Vida de Rotulagem, as inscrições estão abertas até durarem os estoques. Então, se você realmente tem interesse, corre. Eu vou adorar ensinar vocês mais a fundo e de uma forma muito mais ostensiva lá, tá bom? E quem ficou com dúvida de alguma coisa aqui da live, pode me mandar DM, deixa um comentário, tá bom? A live vai ficar salva aqui 24 horas. E é isso. Um beijo, gente. Boa noite. Boa semana pra todo mundo.